Programa Auto GP. Oferecimento Blanco Pneus, Audi Center Santos, Inen Energia, uma empresa do Grupo Mendes, Colorado Concept, Supervisão Vistorias Automotivas, Breton Santos, Absoluta, certeza do melhor negócio, Bom Tempo expresse seu interior, Reliance, agenciamento e serviços portuários e Toledo Corretora de Seguros, 43 anos ao seu lado. Olá, o Auto GP está chegando à sua telinha. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, ative o sininho para receber as nossas notificações e siga a gente no Instagram, programa.autogp. Bora acelerar com a gente! No programa de hoje você vai ver Bom Negócio, as dicas para comprar um carro usado. Mas é muito importante você procurar saber se foi feito perícia, se tem perícia aprovada, se tem laudo. Pneus, os vários tipos para diferentes modelos de veículos. Todo carro tem seu pneu específico e você tem que respeitar as medidas e especificações. Você pode mudar de marca, isso você pode. E o Momento Velocidade com Tony Vasconcelos. A Fórmula E, que tem novo campeão. A Fórmula Indy, corrida como sempre movimentada no Canadá, em Toronto. E a Fórmula 1, vitória de Piastri na McLaren, mas polêmica no Grande Prêmio da Hungria. Seis em cada 10 brasileiros sonham comprar um carro. É o que revela a pesquisa do Grupo Croma. A compra de um veículo é um momento importante na vida financeira. A busca por um modelo usado requer atenção para fechar um bom negócio. Pretende fazer esse investimento? O Auto GP foi ao setor de seminovos da Audi Center Santos para dar dicas de como fazer a melhor compra. Um dos primeiros pontos a observar é o estado de conservação do carro. Lataria, pneus, parte mecânica, um test drive também é recomendado. É muito importante nós sabermos a procedência do veículo, se foram feitas todas as revisões, se é uma concessionária, se é um revendedor, se as revisões são feitas regularmente, né? Onde foi feita essa revisão, se é uma oficina qualificada. A vistoria de transferência é exigida pelo Código de Trânsito Brasileiro em vários casos, como compra e venda de veículos. Deve ser feita por empresas especializadas e credenciadas pelo Detran de cada estado. O laudo revela qualquer alteração na estrutura, reparos, além de procedência e possíveis problemas com multas. Especialistas também recomendam a vistoria cautelar, que é mais completa. É muito comum em carros seminovos ter algum retoque, tá? Isso não desvaloriza o carro, mas é muito importante você procurar saber se foi feito perícia, se tem perícia aprovada, se tem laudo, porque aí vai apontar, mesmo que o carro já tenha sido batido, se comprometeu a estrutura, aparece todos os dados na perícia, né? Lembre-se, desconfie sempre do barato. Pode se transformar em um problemão. Os carros mais baratos são de vendas particulares, que a gente não indica, porque normalmente tem vínculo com o antigo dono. Aqui na concessionária a gente passa tudo para o nome da loja, para poder ter o vínculo com a loja, por futuras multas que podem vir, futuras dores de cabeça, né? Então a gente vincula com a loja, não com o antigo proprietário, nem com o futuro proprietário. Concessionárias e lojas devem dar 90 dias de garantia ao comprador. É o que exige o Código de Defesa do Consumidor. E também itens de segurança. O carro sempre, antes de nós entregarmos, nós realizamos a revisão em geral, né? Uma revisão em todos os itens.
Caso ocorra de ter algum problema, a gente pede para o cliente trazer aqui, né? Porque a gente dá essa garantia de 3 meses e qualquer problema que possa vir a ocorrer é só contatar a gente e trazer o veículo que nós vamos solucionar. No caso da Audi Center Santos, é possível estender esse prazo de garantia. Essa garantia é Audi Approved Plus. Ela dá uma garantia igual à de fábrica por mais 12 meses. É vigente em todo o território nacional, com assistência 24 horas, peças originais e mão de obra qualificada. E diversas outras assistências. Nós já possuímos qualidade, mas é uma tranquilidade a mais para quem está comprando um Audi seminovo aqui com a gente. São carros bem cuidados, né? Que você pode começar pelo um seminovo e futuramente procurar um 0 km. A chinesa Zeekr chega ao Brasil em setembro com 2 modelos 100% elétricos, o SUV Compacto X e o 001. Por aqui vai ser vendida a versão topo de linha, que tem um motor em cada eixo com 434 cavalos de potência. O 001 é um crossover, tem elementos de sedã e coupé com perfil alongado e quase 5 metros de comprimento. Será importado em 3 versões. A mais completa entrega 789 cavalos de potência, 82,6 kg de torque. A bateria de 100 kWh permite autonomia de até 705 km. O Ford Capri retorna ao mercado com um novo conceito, um SUV coupé elétrico elegante e esportivo. O novo Capri tem design que homenageia o antecessor. A versão de tração traseira tem 286 cavalos de potência. A versão AWD vai a 340 cavalos. As duas são equipadas com uma bateria de longa autonomia. A entrega das primeiras unidades está prevista para o fim de 2024. A Kia acaba de revelar o EV3. O SUV compacto chega para ser o modelo elétrico de entrada. O EV3 tem design e tecnologias semelhantes ao EV9. É equipado com um motor dianteiro que fornece 204 cavalos de potência. Há 2 opções de conjunto de bateria. A que tem maior capacidade permite autonomia de 600 km no ciclo WLTP. A data para lançamento no Brasil ainda não foi anunciada. Oferta da semana Blanco Pneus. Precisa dar um trato na caranga e busca serviço de confiança e preço justo? Blanco Pneus. Confira a oferta da semana. Pneu Aro 14 a partir de R$ 249 à vista ou 12 vezes de R$ 22,90. Blanco Pneus tem 2 lojas em São Vicente, na Avenida Antônio Emerick, 551 e 456. Em instantes, a dobradinha da McLaren no GP de Fórmula 1 da Hungria no momento velocidade com Tony Vasconcelos. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. O momento velocidade do Auto GP. Temos a Fórmula E, monopostos elétricos, campeonato encerrado, título do alemão Pascal Wehrlein, pela Porsche. Foi merecido,
a Jaguar tinha o Nick Cassidy e o Mitch Evans e acabou a Porsche vencendo o título, porque na corrida de Londres, ou nas provas de Londres, sábado e domingo, o Verlaine venceu sábado e segundo no domingo com a vitória da Nissan do Oliver Holland. Portanto, o Pascal Verlaine mostrou na última prova que tinha as condições e teve realmente condições de ser campeão pela sua qualidade durante todo o campeonato. O jovem alemão é um piloto excelente que já correu de Fórmula 1 e que merecia o título. E a Porsche levanta, portanto, a taça do campeonato com o Pascal Verlaine da Fórmula E. 2 corridas movimentadíssimas em Londres, como sempre, batidas, brigas, erros, acertos, quer dizer, a Jaguar também teve muitos problemas e acabou ficando aí o Evans e o Cassidy a ver navios, porque, de fato, o Pascal Verlaine é o campeão da Fórmula E 2024. Tivemos a Fórmula Indy. Fórmula Indy foi a Toronto, no Canadá. Muita confusão, como sempre. Quebrou o dedo polegar da mão direita o Alex Rossi numa batida besta, boba, e acabou vindo na correria. Estava lá na Suíça, fizeram um plano todo para ele chegar para pilotar a McLaren, o Theo Pourchaire, que foi mandado embora da McLaren. Agora trouxeram ele para substituir o Rossi, que deve se recuperar em breve, né? Mas foi uma batida boba, ele segurou o volante e acabou quebrando o polegar da mão direita. Bom, a vitória ficou com o Colton Herta, que não vencia há mais de 2 anos. O maior salário da Indy, o piloto da Andretti, um piloto que já foi cotado para a Fórmula 1, talentoso, 2 anos e pouco sem vitória. Era muito, né? E agora em Toronto, nessa prova, acabou vencendo o Colton Herta. Tivemos um acidente sério durante a corrida, quando o Patricio O'Ward da McLaren bateu e todo mundo veio para cima dele ali. O Marcus Ericsson, o próprio Pietro Fittipaldi, o Nolan Siegel com a outra McLaren e tivemos o voo do Santino Ferrucci da Foyt que voou, né? Ferrucci voou por cima ali, bateu na grade, quase que o Ferrucci vai passar para o outro lado, né? Passaria para o outro lado do circuito, dentro do mato. Olha, não aconteceu absolutamente nada com nenhum piloto. Que carro seguro é esse da Indy? Esse Dallara que já vem há anos, né? É o mesmo aí há 5, 6 anos e o Dallara vai empurrando e vai fazendo o seu trabalho com grande segurança na Fórmula Indy. E realmente foi uma corrida movimentada na terrível pista de Toronto. Tradicional, começou em 86, teve vitória do Emerson em 87, vitória do Cristiano da Mata depois, as 2 vitórias do Brasil. É uma corrida tradicionalíssima essa do Canadá, só que o piso é horrível, né? E os pilotos enfrentam bravamente. Mais uma vitória, Colton Herta venceu. Tivemos briga na Penske quando o Will Power tocou com o Scott McLaughlin. O McLaughlin ficou invocadíssimo e foi culpa do Power. Tanto é que a Indy puniu o Power com drive-thru, coisa que é difícil de acontecer na Indy. E na verdade o campeonato ficou para o Palou. O Palou deu muita sorte nessa corrida, que ele podia ter perdido vantagem. No final ele ganhou. Continua liderando, 4 provas para o final. O líder é Alex Palou na Fórmula Indy, o espanhol. Fórmula 1 na Hungria. Aí sim, a polêmica do final de semana. Vitória de Oscar Piastri, australiano da McLaren. Primeira vitória do Piastri. Só que tivemos aí o Oscar Piastri, né, ultrapassando o Lando Norris numa vitória que foi cedida pelo britânico, vamos dizer assim, quando liderava com 6 segundos sobre o australiano. Por quê? Porque a McLaren errou na mão. Eu não sei se foi a falta do Zac Brown, que estava em Toronto para uma reunião especial da Indy. Aliás, essa reunião da Indy não teve o Roger Penske, que estava em Indianápolis na NASCAR, e o Zac Brown ficou até bastante invocado, porque o Penske, o grande capitão, veterano Penske, não esteve lá em Toronto. Mas a McLaren ficou com André Stella e seus comandados ali na Hungria. Circuito travado, domínio da McLaren. A McLaren melhorou muito o carro. Só que, na verdade, eles pararam o Lando Norris antes do Piastri. Seria o contrário, para proteger o Norris do ataque do Hamilton, que vinha com pneus mais novos ganhando vantagem. Já tinha 25 segundos de diferença e na parada do box o Norris mais um pouco perderia esse segundo lugar. Então, para preservar a dobradinha da McLaren, eles acabaram parando o Norris primeiro. E aí quem foi prejudicado foi o Piastri.
A declaração da McLaren não foi muito clara, do André Stella depois da corrida, porque na verdade ele explicou o que já se sabia. Protegeu o Norris do Hamilton, depois parou o Piastri para protegê-lo do Verstappen. Aliás, Verstappen que tocou com o Hamilton no final da reta dos boxes, foram chamados depois da corrida, Verstappen culpou o Hamilton de mudar a trajetória, o Hamilton disse que não mudou e os comissários não deram punição para ninguém. Acidente de corrida. Na verdade, o Verstappen travou as rodas ali, não sei se foi muito por causa que o Hamilton mudou alguma coisa. Então ficou 0-0, ninguém perdeu tempo nem nada, o Verstappen terminou em quinto. Agora, essa questão das McLaren não ficou clara porque após a proteção do Norris pela equipe em relação ao Hamilton, se ele voltou em primeiro, não precisava ter trocado. Não tinha que fazer favor aí. Ah, mas o Piastri ia ganhar. Ah, mas o Piastri ia... Não dá para pensar numa troca tão estranha assim. E da maneira como o Norris fez, né? Que ele fez, assim, abertamente mostrando que era contra tudo que estava acontecendo, apesar que depois deu declarações suaves após a corrida. Mesmo assim, ficou a primeira vitória do Piastri no campeonato que ainda lidera o Verstappen, né? Aquela história toda está pendurado o Sérgio Pérez que bateu feio nos treinos, e será que a Red Bull vai mandar ele embora e tal? Mas, na verdade, toda a questão principal dessa corrida foi a polêmica de uma McLaren vencedora, 1-2. Espetacular corrida da McLaren e criou polêmica. Charles Leclerc foi o quarto, milagrosamente com a Ferrari, o Sainz foi o sexto, repito, o Verstappen foi o quinto e saiu revoltado com a tática da equipe. Atirou para todo lado e criou um clima horroroso na Red Bull. Mas já conhecem ele, né? Não é diferente do que ele sempre fez. Deixa ele falar. Reclamaram lá, o engenheiro falou para ele, olha, vou lhe dizer, né, amigo? Falou para ele, sempre uma qualidade de mensagens da primeira linha. Só falou bobagem para o engenheiro, mas é normal. Não é nada fora do padrão do Verstappen. Continua a liderança dele no campeonato. E vamos para a Bélgica neste final de semana, aguardando uma boa corrida, sem troca de posições, por favor. McLaren evoluiu mesmo, mas precisa botar a cabeça no lugar. E acho que faltou o Zac Brown, repito, lá na Hungria. Semana que vem eu volto falando mais da velocidade aqui no Auto GP. Até semana que vem. Tchau. Você vai ver a seguir pneus, os vários tipos para diferentes modelos de veículos. Não saia daí! O AutoGP está de volta para falar sobre o único ponto de contato entre o veículo e a pista de rolamento. O pneu é feito de uma mistura de borracha sintética e natural, petróleo, aço e poliéster. Nossa equipe foi a Blanco Pneus em São Vicente, que tem o maior estoque da região, para mostrar os mais diferentes tipos desse importante item dos veículos. On-road ou convencionais, off-road, mistos e radiais são os principais tipos. Atualmente há mais de 100 marcas no mercado. Os avanços da tecnologia tornaram os pneus mais seguros e eficientes. Os carros estão avançando, né? Os carros cada vez mais modernos, com mais potência, né? Você pega um carro 1.0, quando lançou em 1980 e pouco, década de 90, tinha 40 e poucos cavalos, hoje tem quase 100 cavalos. Então, isso falando em carro de baixa cilindrada, agora carros aí com 600, 700 cavalos, e toda essa potência vai para o pneu ali, né? Porque o único contato que o carro tem com o solo é o pneu. Então, se ele não avançar, não tem como, tem que acompanhar a tecnologia dos automóveis. A linha verde tem baixa aderência ao rolamento e permite economia de combustível. O Seal Inside, produzido pela Pirelli, é autoselante, ou seja, repara furos por conta própria. O pneu Run Flat permite ao motorista dirigir por cerca de 80 km, mesmo quando perde ar, por causa de perfuração ou corte. Que é um pneu reforçado na lateral, então o que acontece? Um prego, né, que fura, né, ele consegue sustentar o peso do carro,
por uns 80 km, andando mais devagar, né? Mas é uma coisa interessante, né? Que segura... Tanto que tem muitas... As BMWs foram as primeiras a usar o pneu run flat e elas vêm sem step. Então você já sabe, avisa no painel que o pneu está apurado, mas ele continua rodando. Então, essa é uma novidade já de um tempo para cá, mas muito interessante. Na banda lateral do pneu há várias informações, como data de fabricação, largura e altura, se é radial ou diagonal, diâmetro, índices de carga e velocidade. Todo carro tem seu pneu específico e você tem que respeitar as medidas e especificações. Você pode mudar de marca, isso você pode, né? Mas a numeração você tem que manter a mesma. O prazo de validade de um pneu é de 5 anos. É preciso ficar atento aos desgastes para saber a hora certa da troca. Pneu careca pode significar risco de acidente. O TWI, todo pneu tem, cada 20 centímetros mais ou menos, eles têm uns degrauzinhos de 1,5 mm, que quando o pneu desgaste chega nesse limitador, é sinal que ele está desgastado, já está considerado careca, já pode ser multado, guinchado. Muita gente olha e ainda tem um risquinho ainda, o pneu ainda dá para rodar, e já não dá mais, porque já não tem a capacidade de escoar a água de chuva, né? Um pneu que já derrapa, então tem que ser trocado. Esse TWI é muito interessante e pode ser visto até pelo próprio cliente, mas lógico, é melhor vir aqui na loja, no setor automotivo de confiança, para realmente verificar por um técnico especializado. Como todas as partes do carro, os pneus merecem a atenção constante do dono, para que tenham um melhor desempenho e durabilidade. A calibragem é essencial e deve ser feita semanalmente, se possível, porque o carro, cada carro tem sua especificação de calibragem, pressão de pneu. Às vezes a pessoa pensa que vai ter uma picape, uma Pajero, esse pneu tem que usar 40, 50 libras, e muitas vezes uma Pajero usa 26 libras, 28 libras de pressão, e a pessoa coloca... achando que o pneu é grande, tem que pôr muita pressão. Então tem que olhar, inclusive, no manual ou na própria porta do carro, geralmente tem escrito, e semanalmente calibrar os pneus. Alinhamento e balançamento a cada 10 mil quilômetros, né, tem que ser feito, rodízio, né, e tudo isso aí, e manter a pressão correta, aí você tem uma longa vida para o pneu, né? Se você ficou com alguma dúvida sobre pneus, ou, por exemplo, fazer a troca, dá uma passadinha na Blanco Pneus, que tem 2 lojas em São Vicente. Então, a gente está à disposição aqui na Antônio Emerick, 551 e 456 em São Vicente, à disposição, sem custo nenhum, para a gente verificar o pneu do carro do cliente, né? Sem compromisso. A gente tem técnicos especializados para isso. O AutoGP termina aqui. Mais uma vez, obrigado pela companhia. Eu te espero na próxima semana. Até lá. Tchau. Programa AutoGP. Oferecimento Blanco Pneus, Audi Center Santos, Inen Energia, uma empresa do Grupo Mendes, Colorado Concept, Supervisão Vistorias Automotivas, Breton Santos, Absoluta, certeza do melhor negócio, Bom Tempo expresse seu interior, Reliance, agenciamento e serviços portuários e Toledo Corretora de Seguros, 43 anos ao seu lado.